Agora, ontem, eu vou ser muito sincero, viu, Thiago Jordão? Um pecado a derrota do Santos ontem, tá? Eu cheguei em casa, fui rever os melhores momentos, né? Revi alguns comentários do jogo. Eu gosto de rever a nossa transmissão. Eu sou o fã número 1 do canal Varanda Futebol Debate, é o Marcão. Eu revejo a nossa transmissão, voltando de Santos, chego em casa, gosto de ver ali a transmissão, a emoção que a gente passa na transmissão do jogo e tal. E revi os melhores momentos, Thiago Jordão. Só deu Santos. A verdade é essa. O Santos Futebol Clube dominou a partida ontem, teve muitas oportunidades de gol, sabe? Tivemos grandes defesas do arqueiro John. Aquela bola do Guilherme, seria um golaço do Guilherme, né? A bola do Álvaro Barreal, a bola de cabeça que o zagueiro do Botafogo salva em cima da linha, a bola do Barreal, né? Então, assim, o Santos teve aquela jogada individual do Neymar, seria um outro golaço também no primeiro tempo, Thiago, onde ele passa ali pelo Jair, né? Entra na grande área e o John pega também com os pés. E o Botafogo foi letal, a verdade é essa, né? Acho que teve falha do Gabriel Brazão, viu, Thiago? Revi o lance. Pra mim, aquela bola passa ali por toda a área. Por mais que o Brazão, claro, ele não pode esperar aquele lance ali, né? Porque ele precisa estar atento em qualquer desvio que tenha na grande área. Porque se ele espera aquela bola ali, se alguém desvia, também mata ele na outra ponta, né? Mas eu acho que a bola foi lenta, entende? E tinha tempo de reação. Pra mim, faltou velocidade, agilidade do Gabriel Brazão chegar naquela bola. Foi frango? Não foi frango do Gabriel Brazão. Mas no meu entendimento houve falha. Eu acho que foi uma defesa, foi uma bola defensável, Thiago. Foi uma bola defensável. E futebol se define em detalhes, né? Não tô querendo colocar a culpa no Gabriel Brazão, porque o maior culpado foi o Neymar Júnior, né? E futebol, num jogo igual, Thiago Jordão, num jogo difícil como o de ontem, quando você perde um jogador, né, no momento crucial da partida, como perdemos o Neymar, primeiro, uma falta boba do Neymar em cima do Jair no primeiro tempo. É claro que o Neymar mereceu levar o cartão amarelo. A falta em cima do Jair foi uma falta dura, falta para cartão amarelo, acertou o árbitro e no segundo tempo o Neymar comete esse erro infantil, esse erro juvenil de colocar a mão na bola. Então o placar acabou sendo justo, porque o Botafogo foi mais competente, soube se defender, soube sofrer. A noite do goleiro John foi uma noite espetacular, por mais que tenha falhado naquele cruzamento que o Barreal quase coloca a bola para dentro. Foi talvez a única falha do goleiro John, mas quando a bola foi ali, o John defendeu, o John fez grandes defesas no jogo de ontem. O meio-campo do Botafogo muito competente, especialmente com o Gregory e também com o Marlon Freitas. Uma zaga do Botafogo ontem muito segura. O Telles jogou demais do lado esquerdo. Eu acho que o Santos, no meu entendimento, fez uma boa partida. As mudanças do treinador Kleber Xavier, no meu ponto de vista, deram certo, viu, Thiago? Gostei do Escobar. Por mais que eu acho que o Escobar ainda possa evoluir jogando pela direita, gostei da partida do Escobar, gostei do Santos não ter uma referência ali na parte do ataque, no centroavante. Acho que o Guilherme demorou um pouco para entender essa mudança tática, mas no segundo tempo foi muito bem o Guilherme. Então eu aprovo ontem o Santos Futebol Clube em termos táticos. Acho que o Santos fez uma boa partida. Porém, infelizmente, a sorte não está do nosso lado. Ali a sorte que é o encontro da oportunidade com a competência. E o Botafogo foi mais competente que o Santos, viu, Jordão? É um fato, Marcão, é um fato. Ontem eu também acho que até o que ajudou a me deixar mais frustrado foi justamente isso. Eu não consigo. Enquanto eu descia as escadas pra ir pra coletiva, Marcão, eu ficava matutando na minha cabeça. Não é possível que a gente perdeu, não é possível que a gente perdeu. Porque, Marcão, se você for até observar as minhas notas que eu dei pros jogadores ontem no pós-jogo, eu dei notas boas pra grande parte dos atletas. Eu realmente não achei que o Santos ontem fez um mau jogo. É que o Santos não foi competente. É que o Santos, ainda assim, é um time que pode ter uma evolução tática, pode ser um time que pressiona alto, tem conseguido subir as suas linhas, só que é um time que não machuca, Marcão. É um time que quando chega no ataque não consegue fazer o gol. O Santos, nos últimos 6 jogos, tem um gol, que foi justamente o gol do Guilherme na semana passada. E isso é muito ruim para um time de futebol, Marcão. Como é que o Santos vai ganhar jogos só com um padrão tático?
se o ataque do Santos não é efetivo, Marcão. Por mais que ontem eu tenha gostado muito desse esquema do Santos sem ter um centroavante. Eu achei que o time estava mais leve, que a movimentação dos jogadores estava mais interessante, que o Roleiser conseguia se movimentar e combar ali as ações com o Neymar. Gostei também do segundo tempo do Barreal. O Guilherme fez o primeiro tempo abaixo, mas depois se encontrou na partida. Então, ofensivamente, eu acho que o Santos fez um bom jogo ontem. Mas é complicado, não fez o gol. Taticamente, eu sinto que o Santos estava muito bem postado no jogo, Marcão. O único jogador que eu senti com uma dificuldade de participar do ataque foi o Souza, porque a grande qualidade do Souza é justamente os cruzamentos. E ontem o Santos não tinha um camisa 9, não tinha um Tiquinho Soares ou um David Washington para ele municiar com as suas bolas alçadas na área, Marcão. Mas fora isso, eu acho que inclusive o João Basso fez um bom jogo. Pelo alto, o Zé Ivaldo jogou bem. Eu gostei do Escobar na direita. Ofensivamente, eu não gostei tanto assim do Souza, mas defensivamente, eu acho que ele fez uma partida segura. O Gabriel Brazão, ontem, infelizmente, ele não foi exigido em grande parte do jogo, mas quando precisou, eu acho que ele também falhou no gol, Marcão. Eu vejo que era uma bola em que, se ele tá um pouquinho mais atento, ele consegue sair antes, quando a bola passa pelo segundo atleta do Botafogo. Eu acho que ele poderia ter saído e ter feito a defesa, Marcão. Só que é triste. Né, eu vejo que você foi muito bem. O Santos é um time sem sorte. O Santos não é um time que, por exemplo, um time pequeno que consegue uma bola, consegue fazer o gol. O Santos tenta e nunca faz o gol. E aí chega o adversário, uma bola alçada na área, ninguém desvia, o Brazão fica indeciso e faz o gol, Marcão. O único problema de ontem também foi a expulsão do Neymar. Eu vejo que, eu sempre falo, toda vez que o Neymar sai do time, psicologicamente os jogadores morrem. E foi o que aconteceu ontem. Depois que o Neymar foi expulso, o Santos decidiu, por conta dos jogadores, recuar todas as suas linhas e esperar o Botafogo e tentar segurar o resultado. Só que, Marcão, o Santos tá jogando em casa. Não existe isso. Por mais que você esteja com um jogador a menos, você não pode dar todo o campo pro seu adversário, deixar o adversário jogar com os 10 jogadores no seu campo de defesa. Então, o Santos ontem, pós-expulsão do Neymar, teve uma postura muito ruim, que culminou na derrota. O Botafogo, quando teve a bola, foi melhor que o Santos e abraçou a oportunidade, pressionando, levando o Santos para trás e encurralando a equipe e conseguindo marcar o gol, no meu ponto de vista, a falha do Gabriel Brazão. Tá aí o Thiago Jordão. Houve, infelizmente, o Brazão era uma bola defensável, né, gente? Era uma bola defensável. Futebol se define em detalhes. E o Brazão falhou. A verdade é essa. Acho que não foi um frango, mas houve uma falha. Era uma bola defensável. Frango não, mas defensável sim. Então, futebol é isso aí. Futebol é detalhes. Agora, é tanto detalhe que o Santos... Veja, o Thiago Jordão e o meu comentário mostram aí. O Santos não jogou mal a partida, cara. É isso que deixa o torcedor mais chateado, porque ontem nós não jogamos mal a partida. O Santos fez uma boa partida taticamente, enfrentando um time que vai jogar o Mundial de Clubes. É um Botafogo com investimento muito alto. Claro que naquele mano a mano, o Botafogo ontem era melhor do que o Santos Futebol Clube. Os valores individuais do Botafogo são melhores do que o do Santos Futebol Clube, mas no jogo que vimos foi um Santos jogando de igual para igual, um jogo muito equilibrado e o Santos com mais chances de gol, né? Levando mais perigo ao goleiro John. Por mais que o Botafogo tenha tido o maior posse de bola, Thiago, aí é um detalhe, o nosso meio-campo. Eu gostei ontem, Thiago Jordão, de um comentário, entre tantos e tantos comentários que nós tivemos ontem na live. Aliás, agradecer o público do Varanda. Ontem quase 200 mil visualizações, mais uma vez o Varanda no topo das transmissões esportivas quando se fala no Santos Futebol Clube. Eu gostei, Thiago Jordão, de um comentário ontem, para mim muito objetivo. Marcão, o Santos precisa de um grande zagueiro, o Santos precisa de um bom volante, um volante para tomar conta do meio campo e o Santos precisa de um baita 9. E tem razão nosso amigo Varandeiro, o Santos não tem um zagueiro que assuste a zaga, que assuste o ataque adversário, tanto o Zé Ivaldo como o Basso. São zagueiros ali que até ontem fizeram uma partida ok, mas nós não temos um xerifão, a verdade é essa na zaga. Nós não temos um grande primeiro volante. O Tomás Rincon já foi um ótimo primeiro volante, mas hoje é um jogador ali para compor elenco, a verdade é essa. Não aguenta o jogo, a intensidade que o jogo hoje exige, tanto é que sai sentindo a panturrilha. Quando você quer falar sobre o Tomás Rincon, é só olhar o que foi o Gregory hoje. Futebol é muito mais do que só marcar e tocar de lado. Futebol hoje é total. E o Gregory, que jogador revelado pelo Bahia, pelo Santos, ontem
que jogou pelo Botafogo, passou pelo Bahia, passou pela MLS, o Gregore mostrou o que é o futebol hoje no meio-campo. Um jogador que marca muito, um jogador que participa da construção das jogadas, que sabe ser líbero quando necessário. Enfim, um jogador totalmente completo. Quando você compara o Gregore ao Tomás Rincon, você começa a perceber por que o nosso meio-campo sempre está em desvantagem comparado ao adversário. Porque nós temos jogadores burocráticos, enquanto os nossos adversários possuem jogadores mais completos no setor de meio-campo. Então o Santos precisa ir no mercado e contratar um grande meio-campista que possa liderar aquele setor. E a gente precisa de um 9, Thiago Jordão, justamente por conta dessa carência de gols que o Santos vive. Nos últimos 6 jogos, o Santos marcou apenas uma vez. Então, a verdade dos fatos é o seguinte, Thiago. Ontem, de nada adiantava ter jogado bem. O que adiantava era ter vencido a partida. E nós perdemos. O que coloca o Santos numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. O que eu senti ontem na Vila Belmiro, Thiago, há muito tempo eu não via. O torcedor estava sem reação. O torcedor parecia ter desistido do Santos. Há muito tempo, até o nosso pós-jogo, Thiago, foi num tom triste. A verdade é essa. Para quem acompanha o Varanda Futebol Debate, sabe que a nossa energia, independente da vitória ou da derrota, ela é uma energia forte. O Varanda tem por característica falar firme. E até a nossa fala ontem estava sem força após a partida. Me deu a impressão que o torcedor do Santos está perdendo as forças, Jordão. Eu tive essa mesma impressão também, Marcão, e até dos colegas de imprensa. Quando eu cheguei a gente desce ali, tem que fazer o caminho que você... pelo menos eu passo pela torcida do Santos, passo ali pelo pessoal que está nas cadeiras, e depois eu passo pelo portão 7 e 8 ali onde ficam as organizadas. Marcão, todo mundo triste, cabisbaixo, todo mundo... Já tinha gente até fazendo contas, Marcão, pensando assim, pô, se o Vitória ganhar hoje, o Vitória vai pra tanto, se o Vitória empatar, o Vitória passa o Santos e vai pra X pontos, se o Fortaleza pontuar... E isso é triste, Marcão. Querendo ou não, eu cheguei já na sala da coletiva da Vila Belmiro já contaminado, se assim eu posso dizer. Porque quando eu entro na sala de coletiva, os colegas de imprensa, todos desolados também, Marcão. Todos desolados. Eu passei cerca ali de 7 pessoas já tinham na sala quando eu cheguei lá. Marcão, todo mundo cabisbaixo. O tom de voz nas perguntas também foi diferente, porque geralmente, quando você vai perguntar pro treinador, você eleva o seu tom de voz, né? Você se impõe para fazer uma pergunta. E ontem não. Ontem era perceptível que as perguntas eram com um tom mais ameno, né? Kleber Xavier, você isso, você aquilo, não com energia, Marcão. Então, é muito triste. Eu senti também que o torcedor não teve nem forças para criticar o time. Foram poucos ali dos setores da organizada, Marcão, que puxaram o canto, protestaram contra o time, enquanto os outros torcedores já deixavam o estádio. Antes mesmo do jogo acabar, Marcão, já tínhamos torcedores do Santos deixando as arquibancadas e também os setores das cadeiras, Marcão. Então, eu senti ontem que o torcedor santista deu... É como se fosse um término de um relacionamento, sabe, Marcão? Que você tenta, faz por onde e o outro lado nunca corresponde e você simplesmente desiste. Eu tive essa sensação com relação da torcida ao Santos Futebol Clube e também dos colegas de imprensa, Marcão. E é um fato, né? Porque eu tenho certeza que eu não era o único ontem que estava empolgado para ver uma partida do Santos, por mais que o Santos venha nos decepcionando dia e noite, noite e dia, Marcão. Só que de nada adianta você ir pro estádio, a gente falar pro torcedor fazer o seu papel, que ontem fez muito bem, Marcão. Eu pelo menos não reparei vaias pro Guilherme, vaias para outros jogadores. Eu senti a torcida apoiando de fato o time, só que não adiantou, né? O time segue sendo incompetente nas finalizações. A torcida empurra, o time tenta, mas falta competência para fazer o gol e o adversário sempre é mais competente que o Santos e acaba nos vencendo. O torcedor ontem fez seu papel de forma espetacular, apoiou do primeiro ao último minuto e a sensação que nós tínhamos ali no pós-jogo era a sensação de um torcedor que cansou. A verdade é essa, que fez o seu papel, né? Ontem a Vila Belmiro estava bonita, 14 mil torcedores, que é a capacidade da Vila Belmiro, né? Sempre tem aquela história de cativas. Marcão, mas não tinha 16. A Vila Belmiro, eu gosto de um comentário que eu vi, a Vila Belmiro parece ser o maior estádio do mundo, porque ela nunca lota, é verdade. O varandeiro que mandou ontem essa mensagem tem razão.
né? Mandou por WhatsApp. A Vila Belmiro deve ser o maior estádio do mundo, porque ela nunca está lotada. Ela sempre está quase lotada. Parece que é impossível lotar e colocar 16 mil torcedores na Vila Belmiro. Por conta das cativas, que não lotam, camarotes. Eu não sei o que acontece. Nunca tem ingresso, mas nunca está lotada a Vila Belmiro. É impressionante. Mas, de qualquer forma, o torcedor correspondeu. O torcedor fez o seu papel. Não vaiou os jogadores durante a partida, empurrou do primeiro ao último minuto, mas o gol não veio. A verdade é essa. Agora, que infantilidade do Neymar, né, Thiago Jordão? Absurdo, né? Um jogador de 33 anos. O Neymar já tem quantas Copas do Mundo? 14, 18 e 22. 3 Copas do Mundo, Thiago Jordão. 3 Copas do Mundo. Champions, Libertadores da América, Barcelona, Paris Saint-Germain, Al Hilal, Santos 2 vezes. Pô, não pode cometer um erro tão infantil. Muita burrice, eu vou ser aqui, dizer no popular. Muito burro o Neymar ontem, viu, Jordão? Não pode, Jordão. Não pode. Entendeu? Não pode. Pediu desculpas depois nas redes sociais, mas isso não volta atrás. Eu quero saber o seguinte, cadê aquele Neymar do CRB, Thiago Jordão, que disse no final do jogo que não sabe jogar sozinho, que não pode resolver tudo sozinho? Cadê esse Neymar? Imagina se o Kleber Xavier dá uma declaração infeliz dessa, colocando toda a responsabilidade no Neymar após a partida. Imagina se os jogadores do Santos Futebol Clube pegam o microfone, né, para conceder uma entrevista, colocando a responsabilidade ontem no Neymar, que foi o maior culpado pela derrota do Santos Futebol Clube. Então, é lamentável, Thiago Jordão, que um jogador do tamanho do Neymar não tenha equilíbrio emocional num jogo importante como o de ontem contra o Botafogo. O Neymar colocou tudo a perder. E uma derrota que custa caro. Não sabemos nem se o Neymar vai renovar o seu contrato. Coloca na minha conta os 3 pontos de ontem. Como assim, Neymar? Você nem confirma ainda a renovação do contrato? Espero que você fique e consiga dar a volta por cima. E outra coisa, temos que rever esses valores que são pagos pelo Neymar, meu caro Thiago Jordão. O Neymar precisa fazer por merecer receber próximo de 21 milhões. Hoje não é jogador nem de 1 milhão, quanto mais de 21 milhões de reais. O Santos e o Neymar precisam sentar. E o staff do Neymar precisa dar um passo para trás. É muita marra e pouco futebol. Inclusive o senhor Neymar pai. Jordão. É um fato, Marcão, e digo mais. É claro que quando você contrata o Neymar, ele é um acerto, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso você trazer o Neymar. Só que, gente, qual grande jogo o Neymar decidiu pro Santos? Tem aquela sequência que o Santos ganha do Noroeste, do Água Santa, da Inter de Limeira e do Bragantino. Marcão, decidir jogo contra o Noroeste, decidir jogo contra o Água Santa, decidir jogo contra a Inter de Limeira, você não precisa pagar 4 milhões em carteira para um jogador para ele decidir contra esses times. Você fazer um contrato em que ele vai ganhar 75% de tudo que o Santos conseguir a mais com ele lá. Ele não precisa disso. O Santos tem que rever esse contrato. Tem que chegar para o seu Neymar pai e falar, olha, você foi muito mal naquela sua entrevista coletiva depois do amistoso contra o Leipzig. Será que é possível da gente sentar e conversar sobre esse contrato? Porque não está sendo viável para o Santos. O Santos está gastando demais com um jogador que passou mais tempo fora do que dentro de campo, e um atleta que, vamos ser sinceros, não trouxe nada para o Santos ainda dentro de campo. Fora de campo, o Neymar trouxe a mídia, trouxe os patrocínios, trouxe coisas que a gente também não consegue medir, como, por exemplo, ganho de torcida, seguidores em redes sociais que variam bastante. Mas, Marcão, dentro de campo, que é o que realmente importa, o Neymar não consegue decidir os jogos. Ele não consegue mudar de fato, ele não mudou de fato o Santos. Ele faz parte desse time que hoje se encontra na zona de rebaixamento. Ele também é culpado. E ontem, Marcão, me surpreende um jogador, por mais que ele tenha dito nas redes sociais a seguinte questão. O desespero de fazer o gol faz você cometer atitudes erradas. Mas, Neymar, eu tava desesperado também, mas nem por isso. Eu tenho certeza que outros jogadores estavam desesperados. Não é por isso que você vai colocar a mão na bola. Você não tá em 1930, na primeira Copa do Mundo, que não vai ter uma câmera se você cometer um ato infantil, se você cometer um erro. Hoje tem câmera em tudo. Se você respirar diferente, tem uma câmera observando. Você cai na pilha dos times adversários. Todo o estádio que você vai,
você é ofendido, você chama a torcida adversária pro jogo, você fica fazendo um quero ouvir. Neymar, ontem você tava jogando na Vila. Que se lasque a torcida do Botafogo, deixa eles gritarem. Não tem por que você colocar a mão no ouvido, provocar a torcida adversária e falar que vai fazer um gol e vai passar na frente deles. Se depois você vai prestar um papelão e vai ser expulso. Vai ser infantil. Ele reclamou, Marcão, do lance que ele tomou cartão amarelo em cima do Jair. Porém, mas desculpa, foi justo. Você deu um pontapé no zagueiro Jair a troco de nada. Era um lance em que o Botafogo estava construindo a sua jogada ainda na defesa. Você sai do seu posicionamento, chega no Jair, o Jair passa por você e você deixa o pé. É claro que você tem que tomar cartão amarelo. Então, o Neymar é muito infantil, essa que é a verdade. Quando o Neymar tá bem tecnicamente, ele tá mal fisicamente. Quando o Neymar tá bem fisicamente, ele tá mal psicologicamente e não consegue entregar o que a gente espera do Neymar, Marcão. Porque se você tem um contrato com um jogador que pode chegar até 21 milhões, os vencimentos mensais dele, o mínimo que eu espero é que ele faça gols, dê assistências e consiga ser competitivo, coisa que o Neymar não é.